Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ale Crisóstomo, sou fotógrafa desde 2008, especialista em famílias, em bebês, em casais. Comecei com casamentos e hoje, depois de tanto tempo, eu começo a me dedicar muito mais às grávidas, aos bebês. Estou aqui hoje para falar um pouco do meu trabalho, o trabalho que eu tenho feito, as novidades. Estou fazendo faculdade de psicologia e muita gente me pergunta, mas o que psicologia tem a ver com fotografia? E eu estou te dizendo que tem tudo a ver no meu trabalho, porque atualmente eu quero entregar muito mais do que foto. E o que é muito mais do que foto? É todo cuidado, é todo amor, é toda atenção, é a empatia que tanto falta e esse trabalho inicia na gravidez, quando eu recebo as mamães e os papais para fazerem as fotos de gravidez. A gente conversa, a gente troca ideia, eu ensino algumas coisas que eu sei, eu indico profissionais sobre determinados assuntos que eu vejo que aquela grávida ou aquele casal tá precisando aprender mais. E eu tô num super desafio de fazer stories, um desafio proposto pelo empreendedor e maquiador que eu adoro, Agostinho Fernandes. É um desafio de 21 dias pra gente se tornar expert em fazer stories, que eu tenho muita vergonha, mas eu acho que é uma forma muito legal de comunicação e que eu tenho que me soltar mais e aprender a fazer isso, né, sem medo, conversando com vocês, para que vocês me conheçam mais, entendam mais o meu trabalho, entendam mais do que eu faço, que eu quero muito que vocês conheçam, quero muito que vocês saibam que não é só foto, é muito mais do que foto, é um monte de coisa. Esses dias aconteceu uma situação que eu fiquei apavorada. Ao mesmo tempo eu vi o tamanho da importância do meu trabalho como fotógrafa de newborn. Para entrar aqui no estúdio tem uma série de regras de limpeza e de segurança. Tudo é maximamente esterilizado, limpo, enfim. E quando os pais entram, eles tiram os sapatos, deixam do lado de fora e eu coloco um propé neles, que é aquela proteçãozinha que coloca no pé, que a gente usa normalmente em hospitais. E quando eu fui colocar, eu mesma coloco, né? E quando eu fui colocar no pé da mãe, eu percebi que ela estava com o pé muito inchado. Isso é uma coisa normal em algumas mulheres, logo depois de terem neném, é normal. Mas eu achei que estava mais inchado que o normal. Mas não sou médica, ok. E antes de começar a sessão, eu já não começo de cara fotografia, que podem ajudá-las, né? A ajudar as mamães nesse momento que estão com problema de alimentação, ou se eu percebo alguma coisa, eu tenho que ter uma sensibilidade a mais. Eu não posso ser só aquela que entende da luz e da câmera e que tem baldinhos, cestinhos e gorrinhos. Eu tenho que entender e que tenho que ter uma sensibilidade muito maior além da fotografia. E eu fico percebendo tudo isso também. E meu lado psicóloga, né, de conversar, querer saber, querer transfando, pegando o bebê, não. A gente senta, eu converso para saber como estão os dias, quais estão sendo as dificuldades, porque também eu fico observando se a mãe está com dificuldade de amamentar, porque eu já encaminho para consultoras, amigas, ela não estava bem mesmo. E terminando a sessão, eu falei para elas, olha, para eles, né, eu sugiro que você vá aferir sua pressão só por desencargo. E se sua pressão estiver alta, fala com a sua médica. Eu acho que tem vários indicativos aí que você... Eu tive pré-eclâmpsia na minha gravidez e os sintomas são esses basicamente, né, inchaço, dor de cabeça e pressão muito alta. E eu vi que ela estava meio desconfortável, com dor de cabeça, transformar o momento em uma terapia, é uma experiência legal. E a mãe relatou que estava sentindo dor de cabeça há 3 dias seguidos. Daí já me veio um alerta. Nossa, eu fiquei preocupada porque tem uma doença que chama-se eclâmpsia, pode se preocupar. Aí ela falou, mas eclâmpsia não é só quando você está grávida? Eu falei, que eu saiba sim, mas já escutei casos de ter após o bebê nascer. Só no dia seguinte à sessão, o marido me liga do celular dela. Oi, aqui é o marido da pessoa tal, não quero falar o nome, que eu não sei se ela me autoriza a contar essa história, né? E a gente saiu do seu estúdio, fomos pro hospital, aferiram a pressão dela, estava altíssima e ela tá internada com eclâmpsia, tá na UTI. E eu fiquei nessa hora, eu fiquei
pasma, chocada, chorei muito, porque eu senti assim o tamanho da responsabilidade que nós fotógrafos de newborn, de grávidas, de seres humanos, olha o tamanho da responsabilidade, olha que momento delicado que a mulher está vivendo. E eu tenho que ter uma sensibilidade muito mais elevada assim. Eu poderia não ter percebido o pé dela inchado, ou ter percebido não se importado. Eu poderia não ter conversado com ela, ou ter conversado, mas não ter alertado, me importado com os sintomas dela, ter falado que há 3 dias sentia dor de cabeça, que estava muito inchada. E eu poderia não ter dito nada, não poderia ter despertado nada em mim. E eu pedi para ela aferir a pressão dela só para conferir, que não custaria nada ela fazer isso. E ela fez, me escutou, confiou no que eu falei e graças a Deus ela foi a tempo internada. Tô até arrepiada aqui todinha de pensar nessa história. Ela ficou cerca de 4 dias em termos de sono, mesmo que o bebê não dorme, e você fica realmente com dor de cabeça. Enfim, eu não sou médica, mas eu costumo observar e indicar essas pessoas sim para profissionais, para procurarem um médico, procurar alguém capacitado para orientar, que pode não ser nada algumas vezes, pode não ser nada sim, mas se for, que trate logo. Então, fotógrafo de grávidas, de newborn, de famílias, tem que ter sensibilidade, tem que entender de gente, tem que ter uma percepção acima do normal. Tem que estar ligado com a área de saúde, sim. Eu tô sempre conversando com minhas amigas obstetras, pediatras, eu adoro, eu admiro, eu quero saber mais, eu quero perceber mais. Cara, não é só isso, não, é muito mais do que isso. Porque se você tiver tudo isso, tudo lindo, e você não souber tratar seu cliente, você não entender que a grávida tá passando por uns momentos mais delicados da sua vida, se você ficar bravo porque a responsabilidade desse trabalho é imensa. Não é só comprar prop, que a gente chama de prop, essas coisinhas que nós usamos nas fotos, não é só ter câmera legal, não é só ter a melhor luz, a mais cara, chegou com uma cara que não estava boa. Se você não entender o momento dela, não entender os medos dela, em querer amamentar, em não querer amamentar, em não dar complemento, em não querer dar chupeta, enfim, uma série de coisas que a gente tem que entender sim.